Agora a gente vai entrar nas ligações químicas intermoleculares. Então, quando a gente viu lá ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, a gente estava falando de ligação química interatômica, entre átomos. Agora a gente vai falar de ligações intermoleculares, ou seja, entre moléculas. Se é entre moléculas, gente, só pode ser... O que é molécula? Moléculas são aquelas substâncias formadas por ligação covalente, né? Ligação covalente é o quê? É a ligação estabelecida entre dois metais. Então, a gente nunca vai falar de ligação intermolecular para um composto formado por um metal ou uma metal, tipo NaCl. NaCl tem ligação intermolecular? Não. NaCl não é uma molécula, é uma substância iônica, né? Então, vamos lá. A gente tem 3 tipos de ligações intermoleculares. A gente tem a ligação dipolo-dipolo, que também é chamada de dipolo permanente ou apenas ligação dipolar. A gente tem a ligação de hidrogênio e a gente tem a ligação dipolo instantâneo, que é também conhecida como dipolo induzido ou ligação de Van der Waals. Nesse caso, a gente vai fazer o seguinte: a ligação dipolo instantâneo, que é essa última, é a ligação estabelecida entre moléculas apolares. Então, se eu tenho uma molécula apolar, ela só pode ter ligação intermolecular desse tipo, que é a ligação dipolo induzido. Agora, se a nossa molécula for polar, ela vai poder fazer ligação intermolecular do tipo dipolo-dipolo ou ligação de hidrogênio. No caso da apolar, a gente não precisa nem falar nada, né? Você viu lá que a molécula é apolar, é esse tipo de ligação que ela faz. Agora, e se ela for polar? Como que a gente vai saber quem vai fazer ligação dipolo-dipolo e quem vai fazer ligação de hidrogênio? Seguinte, lembra da nossa água lá? H2O? Nessa molécula, que é uma molécula polar, a gente vai ter o quê? A gente tem o hidrogênio ligado com o oxigênio. O oxigênio, a gente viu há pouco tempo atrás que ele era um dos elementos mais eletronegativos da tabela periódica, né? Então, nesse caso, a gente tem uma diferença de eletronegatividade muito grande entre esses dois elementos. Nesse caso, quando aqui o oxigênio fica negativo e o hidrogênio fica positivo, não é? Só que isso aqui é uma carga fictícia, porque a gente sabe que na ligação covalente a gente só compartilha elétrons. Então esse mais e esse menos é uma coisa fictícia. Por quê? Por que a gente dá esse mais e esse menos? Por causa da nuvem eletrônica que fica mais deslocada para o oxigênio. Só que no caso da água, como a diferença de eletronegatividade é muito grande, então o oxigênio quase consegue arrancar o elétron da água. Então essa carga fictícia, ela quase se aproxima de uma carga real. E aí o que acontece? Eu tenho uma molécula de água aqui, mas quando você pega um copo de água cheio, vamos pensar numa água destilada, uma água pura, só tem água, tá? Um copo com água pura, sem íon, sem sais, sem nada. Nesse caso, você vai ter o quê? Um monte de molécula de H2O para formar aquele copo de água. E eles vão estar ligados por essa ligação, que é a ligação de hidrogênio. Como que é isso? Eu tenho aqui outro H2O. O H não é positivo e o O não é negativo. Então, a parte negativa da molécula, ela tem uma atração pela parte positiva. E é isso aqui, ó, que a gente chama de ligação intermolecular. É uma atração. A ligação intermolecular é uma atração existente entre duas moléculas. No caso da ligação de hidrogênio, a gente vai classificar uma molécula para ter esse tipo de ligação quando a gente tiver na molécula hidrogênio ligado ou a flúor, ou a oxigênio, ou a nitrogênio. Por quê? Porque nesse caso a gente vai ter uma diferença de eletronegatividade muito grande. E aquela carga que era fictícia, ela quase se aproxima de um valor real. Então essa atração é muito intensa e ela é chamada de ligação de hidrogênio. No caso das outras moléculas que são polares, mas que não apresentam hidrogênio, mas FON, aí a gente fala que ela tem uma interação do tipo dipolo-dipolo. Um exemplo disso é a H2S.
H2S, assim como a água, também tem fórmula, a geometria dele é angular. O enxofre é mais eletronegativo e o hidrogênio menos. Então, o enxofre é a parte negativa dessa nossa molécula. Só que aqui a diferença de eletronegatividade não é tão grande igual era no H mais FON. Então, essa interação aqui, ela é um pouco mais fraca. E aí a gente classifica como ligação dipolo-dipolo. Então, para você saber se uma molécula polar ela vai fazer ligação dipolo-dipolo ou ligação de hidrogênio, é só você confirmar a presença do H mais FON. Se tiver H mais FON, que são os mais eletronegativos, a gente faz ligação de hidrogênio. Se não, ligação dipolo-dipolo. Beleza?